Felipe Luiz pode sair do Flamengo? Luiz Araújo recebe proposta milionária do Oriente Médio. Pedro vai voltar de lesão e data definida. Fala, rapaziada do BTB Esportes, do meio, uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do clube mais querido do Brasil. E é claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo, com a maior torcida do mundo. Então por isso, eu peço encarecidamente que você deixe seu like, deixe o seu comentário e também o seu compartilhamento. Primeiro, para mostrar a força da torcida rubro-negra, e segundo, para mostrar que o trabalho do BTB Esportes está sendo bem elaborado e dessa maneira a plataforma nos divulgar cada vez mais. Todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, eu te trago um giro informativo, te deixando 100% antenado e informado de tudo que está acontecendo no dia a dia do rubro-negro carioca, o clube de regatas do Flamengo. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar na tarde desta terça-feira, porque o Flamengo está iniciando mais uma semana agora em período de data FIFA e tem muito trabalho acontecendo e, é claro, você não vai perder nenhum conteúdo. A primeira notícia do dia de hoje: Felipe Luiz pode sair. O coração do torcedor rubro-negro começa até a bater mais forte, a galera começa a ficar chateada. Que papo é esse, Yuri, de que o Felipe Luiz pode sair? Calma que eu vou te explicar toda essa situação. Você sabe que o Flamengo está vivendo um período eleitoral. Ao término de 2024, lá para o final do ano, teremos ali a votação para nomear o novo presidente do Flamengo. Por um lado, temos a chapa do atual presidente Rodolfo Landim, que está nomeando o Rodrigo Ducho, o seu vice, como o novo presidente do Flamengo. Pelo outro lado, na oposição, temos o BAP. Eles dois estão liderando as pesquisas e estão numa batalha ferrenha para quem será nomeado o novo presidente do clube de regatas do Flamengo. O problema é que temos propostas diferentes de cada lado. Por um lado, Ducho vai manter ali o mesmo trabalho realizado pelo Rodolfo Landim, da reforma do estádio do Flamengo, da construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro, com a reforma propriamente do terreno. Vai ter ali, é claro, o trabalho de confiança do técnico Felipe Luiz, que teve seu contrato ali até o final de 2025. Pelo outro lado, é um BAP que não concorda com algumas atitudes tomadas pela atual diretoria. O atual candidato à presidência do Flamengo, o BAP, foi entrevistado pelo jornalista Vene Casagrande e esclareceu a todos que não concordou com a proposta dada pela atual diretoria ao técnico Felipe Luiz. Ele não concorda em alguns pontos e aspectos e até deu ali uma análise pareia com o Fernando Diniz. Vou te explicar tudo que ele falou. Ele primeiro diz que não concorda com o tempo de contrato, acha que o Felipe Luiz é um técnico muito novo ainda e o final de 2025 é algo que não dá para entender, para compreender. Vai precisar fazer uma análise de trabalho para depois ver se o Felipe Luiz conseguiria ou não aguentar o tranco que é ser técnico do Flamengo. E isso é o que é exposto pelo BAP. Inclusive, ele menciona essa comparação com o técnico Fernando Diniz e fala o seguinte: observem o Cruzeiro. Eles trouxeram o Fernando Diniz, mas deram um contrato para ele até o final da temporada, porque eles querem analisar se o Fernando Diniz vai conseguir controlar essa equipe do Cruzeiro, para aí sim, no final do ano, estender o contrato para mais um ano, para que dessa maneira o treinador consiga fazer ali um trabalho mais longevo. O que ele não concordou com o Felipe Luiz ali, com o tempo de contrato, é que a atual diretoria colocou praticamente 2 anos de contrato para o Felipe Luiz, né? Esse meio de ano e também o final do ano que vem, praticamente todo, ele vai ter aí de trabalho para poder ajudar o Flamengo dentro das próximas 2 temporadas. Na cabeça do BAP, o contrato com o Felipe Luiz deveria ser até o final desse ano. Dessa maneira, analisando como está o trabalho do treinador, a extensão do contrato para o ano que vem, o que não foi o que a diretoria fez, né? Caso o Flamengo tenha que romper o contrato com o Felipe Luiz futuramente por um trabalho que não foi tão bem complementado, o Flamengo vai ter que pagar a multa que está prevista em contrato. Prosseguindo com os giros de notícias, Pedro vai voltar. Calma, torcedor, eu vou te explicar todo esse burburinho que está surgindo nas redes sociais rubro-negras. O Pedro tem um prazo de recuperação ali que gira em torno de 10 meses a 1 ano. Exatamente, o jogador que teve uma lesão de LCA, rompeu o ligamento cruzado anterior e ele está fora aí praticamente todo esse tempo. Ele ainda estava vestindo a camisa da seleção brasileira e por isso a FIFA está arcando com 60% dos salários do jogador e o Flamengo está pagando apenas 40% e está movendo ali uma ação para que a CBF pague esses 40% e o Flamengo fique isento do pagamento de um possível ali salário do Pedro, já que ele seguiu fora por conta de uma lesão que adquiriu vestindo a amarelinha, a camisa da seleção brasileira. Só que o que acontece?
A equipe médica do Flamengo está otimista com o retorno de Pedro. Ele que já está ali numas atividades mais avançadas. Inclusive, há a expectativa de que o Pedro volte antes do período de 10 meses. E é esse o principal fator que tem movimentado as redes sociais. A galera tá vendo o empenho do Pedro e a modificação que o Pedro tá fazendo dentro ali é do seu corpo, da genética. Porque ele tem uma lesão que existe um prazo mínimo para cumprimento dela ali para você melhorar 100%. E o Pedro tá conseguindo mexer dentro disso com os aspectos para um retorno mais breve. Ou seja, ele que possivelmente, galera, com tudo correndo bem, ele possa aparecer ali já para o final do Campeonato Carioca. Vai que o Pedro consegue se recuperar dessa maneira tão incisiva como está trabalhando para isso e consegue ali vestir o manto rubro-negro o quanto antes para ajudar a delegação do técnico Felipe Luiz. Vale destacar que até o momento o Gabigol está sendo o titular. Porém, por mais que a diretoria tenha um desejo da renovação de contrato, ainda não houve contato e o Gabigol tem ali o seu contrato até o final de 2024. Depois disso, ele fica disponível para assinar com outras equipes do Brasil sem nenhum tipo de proposta. Prosseguindo com os giros de notícias, Luiz Araújo recebe proposta milionária do Oriente Médio. Exatamente isso, torcedor. Ele que está machucado, você sabe que está fora até o final da temporada, é um jogador muito importante para a ponta do Flamengo e foi um momento ali que o Mengão perdeu dois jogadores que faziam ambos os lados do campo, que era o Luiz Araújo e também o Everton Cebolinha, que vão se mantendo fora ali na DM, no departamento médico rubro-negro, mantendo seus tratamentos ali intensos para a mais breve recuperação. A situação é que o Luiz Araújo, pelo que estava apresentando antes de se lesionar, ele estava muito bem visado para o futebol mundo afora. Ele ficou ali numa vitrine exposta principalmente pelos gols que marcou antes da lesão. Batidas de fora da área, progressivas rápidas pela ponta do ataque. Mostrou que tem ali um bom desenvolvimento na hora do 1 contra 1. E isso foi muito bem visado pela Europa. Vale lembrar que o Luiz Araújo já jogou em uma equipe europeia. Ou seja, ele já tem aí esse nome pequeno na Europa, mas poderia ser a possibilidade de um retorno. E o futebol milionário do Oriente Médio se interessou no jogador. Exatamente. Ele recebeu uma proposta para atuar no Catar. Mas vamos falar a verdade, torcedor? Uma proposta muito baixa em relação ao que o Luiz Araújo pode custar ao Flamengo futuramente. A proposta foi apenas de 2 milhões de reais. E prontamente o jogador já recusou essa possibilidade. Ele sabe ali do seu futuro, ele sabe como é importante estar vestindo bem a camisa do Flamengo, principalmente no território nacional, porque pode pintar futuramente uma seleção brasileira. E não é uma loucura falar isso, porque o Luiz Araújo estava jogando muita bola, era um dos principais jogadores desse elenco do Flamengo, até mesmo no poderio de criação. Driblava, cortava, finalizava. Inclusive tem um gol que eu gosto muito do Luiz Araújo quando ele marca contra o São Paulo. Um golaço que ele corta de perna canhota, manda um tiro, a bola acerta o ângulo, mostrando ali que ele tem muito potencial, principalmente com essas características. Ele recusou essa proposta, segue no departamento médico do Flamengo empenhado em voltar, em focar ali, em diminuir esse tempo de recuperação. É um jogador que tem muita importância e que o Felipe Luiz com certeza utilizaria no elenco titular. É claro, nesse período de meio de janela, tivemos a chegada do Gonzalo Plata, ele que inclusive está com a seleção equatoriana, se apresentou e vai disputar as eliminatórias da Copa do Mundo. E o Gonzalo Plata é esse jogador que também compõe esse lado do campo. Mas no meu ver, o Luiz Araújo voltando hoje ainda assumiria essa posição de titular tão importante dentro do elenco rubro-negro. Só para passar aqui rapidinho como é que vai ser os trâmites do Flamengo dentro desses próximos dias. A data FIFA vai durar basicamente de 8 a 9 dias e o Flamengo já terá um confronto na próxima quinta-feira. Exatamente, na próxima quinta-feira o Flamengo enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no clássico Fla-Flu. E depois, já no final de semana, no domingo, pega a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena no jogo de volta válido pela semifinal da Copa do Brasil. Então o Flamengo não tem muito tempo para pensar, não. É o Felipe Luiz utilizar essa semana toda para período de treinamento, organizando os pontos que acha que ainda está fora do comum, do que ele pensa como treinador, e depois disso o Flamengo partir para dois confrontos muito importantes que podem definir aí até mesmo o futuro do Flamengo nas duas competições. O Flamengo é muito importante que ganhe agora todos os jogos no Campeonato Brasileiro para poder pontuar, principalmente quando joga dentro de casa em um confronto direto contra a equipe do Fluminense. Prosseguindo com os giros de notícias, data definida. Falando em adversário na Copa do Brasil, o Corinthians estava devendo um dinheirinho para o Flamengo e esse dinheiro pingou. Exatamente, o Corinthians tinha que pagar R$500 mil por conta da atuação do goleiro Hugo Souza no Maracanã. E vou falar para você, valeu a pena, porque o Hugo Souza salvou
aproximou o Corinthians do que poderia ser uma goleada no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na sequência, teremos também, é claro, ali um acordo entre Flamengo e Corinthians para a realização realmente da venda do jogador. E essa proposta já tem data definida. E ela vai chegar nessa quinta-feira, exatamente dia 10. A equipe do Corinthians estava aguardando ali a descrição do contrato para poder realizar essa proposta oficial para a equipe do Flamengo. E no contrato existia uma cláusula que deixava bem expresso que o Corinthians só poderia enviar uma proposta a partir do dia 10. E o Corinthians é muito inteligente. Vai mandar a proposta nessa quinta-feira para aguardar o retorno do Flamengo e dessa maneira não ter que pagar mais R$500 mil no próximo duelo. Porque isso estava previsto em contrato. Enquanto o Corinthians não formaliza a compra do Hugo Souza, toda partida contra o Flamengo é obrigado a pagar uma multa de R$500 mil. E para isso, o Corinthians já vai ali analisando uma proposta oficial de €800 mil que deve acontecer na quinta-feira. Essa proposta é para adquirir 100% dos direitos do jogador que é revelado pelas divisões de base rubro-negra. O Hugo Souza vai custar para o Corinthians em volta de 4,669 milhões de reais. Esse deve ser o valor de investimento do Corinthians para ter o arqueiro para o restante aí desse tempo hábil de contrato que vai ser exposto pelo Coringão. Ou seja, é um Flamengo que vai lucrar com ali a necessidade do Corinthians para ter um bom goleiro debaixo das traves nessa semifinal. E mais uma vez, agora o Flamengo vai ganhar essa quantia milionária do Corinthians, porque é muito importante que o torcedor entenda que o Flamengo acabou ali quebrando um pouco do seu planejamento anual. E agora, para conseguir ficar tudo certo em relação a finanças, o Flamengo tem que buscar a segunda colocação do Campeonato Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil, porque na segunda colocação ele vai lucrar ali em torno de 48 milhões de reais, e com o prêmio da Copa do Brasil é o prêmio mais milionário ali em território nacional, ou seja, o Flamengo ganharia uma boa bagaça, uma boa quantia para poder se manter aí dentro dos trâmites para a temporada de 2025. Galera, vai chegando ao fim mais um giro de notícias aqui na tela do BTB Esportes, do clube mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Eu peço encarecidamente mais uma vez que você deixe seu like, deixe seu comentário e também o seu compartilhamento. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo aqui na tela do BTB Esportes. Tem chegada do jogador, coletiva de imprensa, transmissão dos jogos e também os giros diários de notícia comigo aqui na tela do melhor canal de esportes do Brasil. Galera, eu vou me despedindo mais uma vez. Obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.